Hoje é dia 3 de julho de 2012. Nós nos reunimos aqui em Cosmópolis, na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto, todos os sábados, às 20 horas e aos domingos, pela manhã, 9 horas. E aqui na TV Jaguari nos encontramos semanalmente, todas as terças, como eu já disse, para desfrutarmos da palavra do Senhor. Hoje eu estava desfrutando à tarde de alguns versículos aqui, preparando o programa, né, indo à presença do Senhor, orando para que o Senhor tenha total liberdade para fluir, para falar no coração de todos nós, aqueles que recebem, e que Ele possa encontrar aqui apenas um canal. Que toda honra e toda glória seja do Senhor e a palavra aqui compartilhada é dEle. Então a honra e a glória é devida ao Senhor. E aí então eu me lembrei de algo que o meu irmão me disse quando eu estava começando a dirigir. E um conselho do meu irmão Paulo, lá de Bauru, Paulo Sérgio, ele me disse assim, o bom motorista é aquele que se antecipa aos erros que os outros vão cometer. Os outros motoristas que estão ao seu lado, por um erro que eles podem cometer, pode atingir você. Então, para você ser um bom motorista, você tem que prestar atenção não só no que você está fazendo, mas no que os outros estão fazendo à sua frente, ao seu lado, estão viajando, para que os erros que eles cometam, você se antecipe, e aí então, com a previsão do erro que ele vai fazer, você já tem a cautela devida para não cair em uma situação que traga aí danos para você e para outros. E pensando nesse conselho, eu me lembrei de um versículo aqui que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala aqui a igreja aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 6 e no versículo 11, quando ele se refere ao povo de Israel, e ele cita exemplos da história do povo de Israel. E então no versículo 6 ele diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E no versículo 11 ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui alguns fatos que ocorreram com o povo de Israel, e ele está dizendo aqui aos irmãos da igreja em Corinto, que esses fatos estão relatados na palavra de Deus, nas suas epístolas, para servirem de exemplos para nós, de cautela, para que não caiamos nos erros deles. Assim como eu estava dizendo sobre o conselho que o meu irmão me deu sobre dirigir, se antecipar e aprender com os erros dos outros, nós também na palavra de Deus temos exemplos para aprender com os erros que outros cometeram. E no Novo Testamento o apóstolo diz que esses fatos e essas falhas ocorridas com o povo de Israel não é para que jogamos pedra neles, para que os julgamos, mas sim para conhecermos nós mesmos e aprendermos com essas falhas, com esses erros deles. E em Êxodo, capítulo 19, o versículo 3, nos mostra que Moisés subiu a Deus no monte, e então Deus deu algumas orientações para Moisés e já mostrou aqui o desejo que estava no seu coração nessa ocasião para que ele o transmitisse em orientação ao povo de Israel. Já era o terceiro mês de que eles tinham saído do Egito, libertados pelo próprio Senhor, e estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida que o Senhor prometeu. Então nessa ocasião subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nós vemos que o desejo de Deus era ter um reino de sacerdotes nesta terra. E esse reino, ele escolheu o povo de Israel para ser este reino. Ou seja, a função do sacerdote é conduzir as pessoas a Deus, né? Conduzir a Cristo nos dias de hoje.
naquela ocasião, conduzir as pessoas a Deus. Então, o sacerdote é aquele que faz ligação entre o homem e Deus. É aquele que leva o homem até Deus. Essa é a função primordial, principal do sacerdote. E ele desejava um reino, não apenas alguns sacerdotes, mas um reino de sacerdotes. E no reino nós temos aquele que é o rei, que aqui é o nosso Deus, Senhor Jesus, é o rei do reino dos céus. E tem os súditos, aqueles que são o povo do reino, aqueles que obedecem. Então, neste reino aqui, o Senhor desejava que ele fosse o rei, que a vontade dele fosse executada no seu reino. Ou seja, Deus desejava se expressar por meio do homem e que aqui nesta terra houvesse um reino onde todos exercessem a função de sacerdotes. E nesta ocasião ele escolheu o povo de Israel para ser este reino. Ou seja, um povo onde ele pudesse se expressar neste povo e a vontade dele fosse feita. E então, após Moisés anunciar isso, no versículo 7, aos anciãos do povo e toda a congregação do povo de Israel, a resposta do povo está no versículo 8. Eles disseram, e então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Depois no capítulo 20, na sequência, logo a partir do versículo 1 até o 17, nós vemos o Senhor dando os mandamentos, os 10 mandamentos, as leis, para que o povo de Israel obedecesse. É a constituição deste reino que ele desejava com o povo de Israel. E no capítulo 24, no versículo 3, novamente nós vemos: veio, pois, Moisés e referiu ao povo toda a palavra, as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. E então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. O que me chama a atenção nesses versículos que eu li é que a resposta do povo foi a uma voz, ou seja, de imediato o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Nós percebemos que eles não tomaram um certo cuidado de observar as ordenanças do Senhor, o que o Senhor estava desejando com eles. O Senhor já disse para eles: olha, se vocês andarem nos meus caminhos e cumprirem os meus estatutos, vós me sereis reino de sacerdotes. Em outra ocasião o Senhor fala que ele é propriedade peculiar dele. Então o povo respondeu de imediato: tudo que o Senhor falou, faremos. Pode voltar lá, Moisés, e dizer para Deus que o que ele falou para nós não tem problema, nós vamos cumprir. E o Senhor envia 10 mandamentos, apenas 10 mandamentos. 5 relacionados a honrar e obedecer a Deus, e outros 5 relacionados às leis humanas. Não matar, né? É uma delas, relacionada ao homem. E o povo nem sequer, imagino pelo que eu vi a resposta do Senhor, do povo, eles nem sequer observaram como eram profundos esses mandamentos do Senhor, o estatuto, a constituição do reino. Falou: o que está escrito aqui nós vamos cumprir. Não, o que o Senhor falou, nós não tem esse problema, nós faremos. Não consultaram o Senhor e nem sequer observaram a profundidade da vontade de Deus. Já responderam. O que nós vimos na Bíblia, nós conhecemos, é que o Senhor tem nos mostrado na palavra, é que o povo de Israel não cumpriram as ordenanças de Deus. Ou seja, não cumpriram os estatutos de Deus, a vontade de Deus. Cumprir a lei não é algo fácil. E a palavra diz que se infringirmos apenas um mandamento do Senhor, nós já descumprimos a lei. Ou seja, aquele que deseja hoje andar pela lei e cumprir os estatutos segundo a lei, as ordenanças de Deus na forma de lei, como ele deu no Velho Testamento, está sujeito a toda a lei. Tem que cumprir todos. Se descumprir um, descumpriu a lei. E o povo de Israel não conseguiu cumprir a lei. Eles obedeciam, mas apenas em aparência. Em Isaías, capítulo 29, no versículo 13,
Isaías já faz uma profecia sobre o povo de Israel acerca desse assunto, a respeito desse cumprimento da lei. Diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Olha qual a profecia que Isaías diz. O povo de Israel apenas se aproximava do Senhor e o honrava com a boca e com os lábios, mas o coração estava longe dele. Falei, o seu temor consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. O Senhor está falando que eles viviam apenas na aparência. A religião faz isso conosco, não é nada diferente hoje. E nós temos aqui muitos exemplos e cuidados que o Senhor nos mostra para não cairmos nesses mesmos erros. Por isso que as falhas do povo de Israel estão registradas para nós na palavra para que aprendamos com ela. Não os julgamos e condenamos, mas aprendamos com elas. E por isso que o apóstolo Paulo diz que esses exemplos foram registrados para a nossa advertência, para não cairmos nelas. Então vamos ver quais foram, nesse aspecto, as falhas do povo de Israel. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 3, Mateus 15, 3, o próprio Senhor Jesus, se referindo aos judeus, os fariseus e escribas, os maiores conhecedores da lei naquela ocasião, o Senhor disse assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Novamente ele diz, ele chama eles de hipócritas. Bem profetizou a Isaías a vosso respeito, dizendo, ele se refere aos versículos de Isaías que eu li. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, quando o Senhor faz referência ao povo de Israel, ele diz que o povo de Israel o honrava apenas com a boca e o coração estava longe, porque eles andavam segundo a vossa tradição, eles andavam segundo os costumes e as tradições deles em adoração a Deus. Essa tradição e costume se refere, o Senhor está dizendo, nas questões de adoração a Deus, ou seja, viviam de uma forma aparente. Então isso serve de luz para nós, para que não caiamos nesses erros. Quantos filhos de Deus hoje? Nós mesmos podemos cair neste erro. Quantos filhos de Deus caem neste erro? E nós mesmos podemos cair neles. Eu posso cair neles. Se eu me preocupar em viver na tradição e nos costumes, às vezes nos acostumamos viver na vida da igreja apenas na tradição e nos costumes. Nos acostumamos a ir às reuniões, né? Até mesmo participar de estudos bíblicos, mas apenas como uma agenda a ser cumprida, né? Como se fosse uma agenda de compromisso. Então, chegou naquele dia da semana, tem reunião, eu tenho que ir na reunião para cumprir esse compromisso. E aí colocamos, né, nossa roupa adequada, né, pega a Bíblia, tira a poeira dela, né, que ficou aí durante a semana, guardada, dá um tapa, né? O nosso irmão em Cristo aqui, técnico pegador, ele está dando risada ali, ó. É assim, às vezes, o cristão vai na reunião, coloca na estante, guarda, aí chega lá no outro domingo, final de semana, dá um tapa para tirar o pó, né, de cima, coloca debaixo do braço e vai. Às vezes nos acostumamos a viver a vida da igreja dessa forma. E o desfrute que temos com o Senhor, que devemos ter durante a semana, e a intimidade com Deus, porque além de Deus, Ele é Pai também. E com o nosso Pai, aqueles que residem com o Pai, ou mesmo quem não reside, como eu que está longe, mas quando eu entro em contato, converso com meu Pai, não tem formalidade.
tem sim intimidade com os pais. E não formalidade para ir na presença, para dialogar. Então ele é Deus, mas também é nosso Pai. E onde fica a nossa comunhão diária? Ou seja, a nossa realidade com Deus. Se estamos seguindo o Senhor e conhecendo Deus apenas de ouvir falar, a experiência que outras pessoas relatam para nós, quando vem a situação prática que devemos ter fé na palavra de Deus, que aí então vai ser o nosso alicerce, é o fundamento que é Cristo, nós nos moronamos. Isso significa que o Senhor diz que a casa edificada sobre a rocha, bate o vento e ela não cai, ela não se destrói. Ou seja, é a nossa própria vida, essa casa é nós mesmos, é a habitação de Deus hoje. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a casa de Deus hoje. Então, se nós estamos sendo edificados sobre Cristo, que é o fundamento, nós estamos tendo uma realidade com Deus. Quando vem as situações de tribulação na nossa vida, que são os ventos fortes, as tempestades, essa casa não se desmorona. Mas se apenas nos acostumamos a viver na tradição, né, segundo os costumes de ir nas reuniões da igreja, de ficar ali sentado por uma hora, né, ouvindo o palestrante, o irmão, né, a sua mensagem, apenas ali olhando no relógio para ver que hora vai terminar, já pensando nos compromissos seguintes, ou seja, então nós não temos uma realidade com Deus. E o erro do povo de Israel foi esse, justamente esse. Eles caíram na tradição, viveram numa tradição de cumprir os mandamentos, tá? Segundo os critérios que eles estabeleceram, na aparência, às vezes, mas sem realidade interior. Então, um mandamento diz, não matar. Tá? Então, hoje no Novo Testamento, o Senhor não somente ele cumpriu toda a lei, foi o único homem que cumpriu a lei, mas ele elevou. Então, lá no Velho Testamento, não matar era tirar a vida de alguém. Então, eu, graças à misericórdia do Senhor, espero que assim continue, nunca tirei a vida de ninguém. Então, eu não matei ninguém, eu estou tranquilo, cumpri o mandamento de Deus. Eu não mato, né? E não roubo, né? Não tirei nada de ninguém devidamente, então não tem problema. Mas no Novo Testamento não é assim, não é dessa forma. O Senhor diz que aquele que odiar no seu coração, tiver ódio, tiver raiva de outra pessoa, já o matou. Então, hoje se tornou muito mais elevado. Não é só o fato de cumprir o mandamento conforme diz a letra preta no papel branco. Não é conforme diz a letra apenas. Mas sim, no nosso interior. Andar na presença de Deus, ter uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor, reconhecendo que nós somos fracos, frágeis e que dependemos totalmente do Senhor, isso é o que agrada a Deus, é cumprir os mandamentos do Senhor. Então, ter a função hoje de sacerdote, o Senhor ainda deseja que haja um reino de sacerdotes hoje, a qual é a igreja. Hoje ele, por causa das falhas do povo de Israel, ele deixou o reino, deixou o povo de Israel de lado, este reino terreno de sacerdotes que ele desejava, e se voltou aos gentios, que somos todos nós que não somos judeus. E aí então, nós hoje que somos filhos de Deus, que constitui a igreja, o corpo de Cristo, é este reino que o Senhor deseja aqui na terra hoje. E a vontade dele não mudou. A vontade dele é ter um reino de sacerdotes, uma propriedade, um povo exclusivamente dele nessa terra, para que este povo pregue o evangelho e alcance outras pessoas. A salvação de Deus não é para ficar apenas com a igreja. O erro do povo de Israel foi achar que eles eram o único povo na terra de Deus e Deus desejava ter apenas eles e mais ninguém. Então ficaram contentes com essa situação, né? Se exaltaram, o ego inflamou, se exaltou porque foram escolhidos pelo Senhor e não pregaram o evangelho, não alcançou outras pessoas. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Nós somos filhos de Deus, mas pela misericórdia do Senhor. Se for olhar, nenhum de nós, nenhum homem, hoje é digno de ser considerado filho de Deus, de estar na presença do Senhor, porque todos nós falhamos e falhamos muito na presença do Senhor. Mas na sua rica misericórdia infinita, o Senhor nos escolheu, nos deu a salvação, a sua vida, o evangelho,
para que nós hoje tenhamos uma realidade com Deus e esta realidade que tenhamos, possamos passar para outras pessoas, ajudar as outras pessoas, ou seja, para que a salvação, através de nós, sejamos apenas canais, o Senhor possa, através de nós, alcançar outras pessoas e chegar. É isso que estou fazendo aqui. Estou aqui, mas toda palavra tem que vir do Senhor. O Senhor possa encontrar em mim apenas um canal para chegar até você, aí que está me ouvindo, e possa receber essa palavra vinda do Senhor, porque em mim mesmo não tenho honra alguma. Toda honra e toda glória é do Senhor. Então o povo de Israel, a falha deles foi isso. Não reconhecer a sua fragilidade, a sua insuficiência, não depender do Senhor como deveria, e outra falha foi viver nas tradições, acostumar com aquilo que eles tinham recebido do Senhor e viver só na forma de ordenanças, de letras. Devemos desfrutar, sempre ter em mente esse versículo de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Então, olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa foi a falha do povo de Israel. Não confiar no Senhor de todo o teu coração. Por esse fato, pela falha que eles cometeram, a consequência... uma delas está no capítulo 21 de Mateus, versículo 43, onde o Senhor diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Olha só, o reino que estava com o povo de Israel foi tirado e o Senhor se voltou aos gentios, onde hoje ele pode reinar, que é a igreja, mas ele espera que a igreja dê frutos, que alcance outras pessoas também. Se nós estivermos na igreja hoje, não estivermos produzindo, dando fruto, tendo uma realidade com o Senhor, o reino, que é o galardão, o prêmio que antecede a Nova Jerusalém, o prêmio de reinar com o Senhor por 1000 anos, conforme nos mostra Apocalipse capítulo 20, este prêmio podemos perder se vivermos na tradição e nos costumes e não termos uma realidade com o Senhor. E no capítulo 23 de Mateus mesmo, versículo 13, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só, palavras que o próprio Senhor disse aos judeus. E para encerrarmos, então o que eles perderam? Perderam o reino. Quais os cuidados que nós devemos ter? Não perder o reino. Se vivermos nas tradições, apenas nos costumes, é isso que pode nos acontecer. Por isso, em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Ele fala que muito naquele dia, quando o Senhor voltar, hão de dizer a ele: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. Olha só, aqui, se essas pessoas estão dizendo ao Senhor, primeiro, são cristãos, são filhos de Deus. E outra coisa, realizaram as obras do Senhor, porque no nome do Senhor, eles expulsaram demônios, realizaram muitos milagres, curas, né, e tantas outras coisas mais. A resposta do Senhor foi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, o Senhor nunca tomou conhecimento do que esses irmãos faziam quando estavam aqui. Por quê? Porque fizeram confiando em si mesmo e não no Senhor, não dependendo do Senhor. Faziam na sua própria alma, de acordo com o seu próprio eu, com o seu próprio ego. Vou te falar uma coisa. Não sei se você que está assistindo agora, você já ouviu isso, eu já ouvi diversas vezes. Ter comunhão com o irmão e o irmão dizer assim para você: eu já salvei muitas almas para Jesus. Você já ouviu isso? Em outra ocasião, outros irmãos dizem: estamos realizando uma obra para o Senhor, tem que fazer a obra. Estamos realizando uma obra para o Senhor maravilhosa em tal lugar. Nós realizarmos as obras, Paulo fala em Gálatas, se é por obras da lei que vamos ser salvos, então Cristo morreu em vão, não precisava ter sido crucificado.
porque é pelas obras que eu faço que eu obtenho a salvação, não é pela morte do Senhor, pela vida e pelo sangue que Ele derramou por mim. Se é pelas minhas obras, então Cristo morreu em vão. Paulo diz isso em Gálatas. E eu salvar vidas para Jesus, quem sou eu, um pecador dessa forma, salvar vidas para Jesus? É Jesus salva por meio de nós não somos nada. Em 1 Coríntios ele mostra isso para nós. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, os loucos somos nós. Ele escolheu as coisas que nada são para reduzir a nada aqueles que pensam que são, os que não são nada somos nós. Devemos totalmente depender do Senhor, clamar e invocar ao nome do Senhor. Que essas palavras sirvam de alerta para nós, para não cairmos nos erros que o povo de Israel caiu. Então nós devemos aprender com os erros. Para encerrarmos o último versículo, Romanos capítulo 12, onde o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nosso racional serviço. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma deste mundo, desse século, desse sistema religioso que conduz a pessoa a viver na aparência e não ter uma realidade com Deus, mas transformai-vos, ou seja, se transforme dia a dia pela renovação da vossa mente, se renove a cada dia, desfrutando do Senhor, da sua vida, tendo uma realidade com o Senhor, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que o Senhor deseja para todos nós. Espero que essa palavra possa nos trazer luz e, sobretudo, vida a cada um de nós. Jesus é o Senhor.